que você tem um verbo modal, o que é um verbo modal? São aqueles verbos especiais que têm uma força para fazer negativa, interrogativa, sozinhos, e eles têm um significado forte. Que vai ser o exemplo do can, could, will, would, tá? São verbos diferentes dos verbos de ação. Então, esses verbos, quando você os utiliza, você não coloca o to depois. You must go, you can go, you will go, would go, tá? Usou um verbo especial e depois você coloca um outro verbo, não tem o to entre eles. Vou colocar aqui os exemplos, ó. You must go, you should go, tá vendo? Com todos eles vai ficar nessa forma. You can go, you will go, you would go, you could go. Então fica, you must speak English to be a good professional. You must speak English to be a good professional. Então, com todos os modais acontece isso. A gente não precisa separá-los com to quando vier um próximo verbo. Ou special, especial. Aí vai depender da gramática. Mas a maioria delas chama de modal. Ou seja, são verbos fortes, que mudam todo o sentido da frase. Tá vendo aqui? Eu tenho a mesma estrutura, é o verbo go. Mas cada uma vai significar uma coisa. You must go, you should go, you can go, you will go, you would go, you could go, you can go. De qualquer forma, não entraria em to, porque não são dois verbos consecutivos, né? Entraria se fosse assim, ó. Eu preciso falar com você. I need to talk to you. Porque o need não é um verbo especial, ele é um verbo comum, verbo precisar. I need to talk to you, ok? I like to travel. Eu gosto de viajar. I like to travel. Like é um verbo comum. Agora, usei o can, would, could, todos esses modais, esses aqui que eu coloquei são os mais usados. Quando você tem um verbo logo depois, você não utiliza to. E nesse caso aqui, ó, you should study and talk. O talk também é um conselho que você está dando. Você deve estudar e falar inglês. Então, o falar também faz parte, também combina com esse should. Então, nesse caso, você também não vai utilizar o to. Você só vai utilizar o to se for uma outra frase com uma outra estrutura. Essa daqui já começou com um should. Okay? The modal verbs, they have the same structure. Os verbos modais, eles seguem a mesma regra. Lembram que eu falei disso na aula passada? Eles têm a mesma estrutura, ou seja, se você está aprendendo, por exemplo, hoje a gente vai ver o should e o must, right? And the difference. Mas aí você vai entender a estrutura para fazer a negativa e para fazer a pergunta. E aí você vai ver que todos eles, sem exceção nenhuma, seguem a mesma regra. E a gente fala isso nos módulos, em todos os módulos da ECOP a gente fala isso. Porque, às vezes, quando o aluno está lá no curso de inglês em terra, a própria dinâmica e o método do curso fala lá do could. E aí o máximo que eles falam, o could é passado do can. Ok, legal. E aí mostra a estrutura. Aí lá daqui a 2, 3, 4 unidades, você vai ver, sei lá, will. Aí daqui a pouco você, no outro nível, você vai ver o would. Eles não vão fazendo a correlação da estrutura desses modais, só que todos eles seguem a mesma regra de estrutura. E aí, quando você sabe disso, você economiza muito tempo. Porque toda vez que você vai aprender um verbo modal, aí você fica assim, então para fazer negativo tem que fazer assim, para fazer interrogativa tem que fazer assado. Aí você acha que toda vez que você está aprendendo modal, você está aprendendo uma regra diferente. Na verdade, não é. É a mesma. Então, uma vez que você aprendeu um deles, você aprendeu todos. Você só precisa entender a diferença do uso. Porque a estrutura, como ele se mexe dentro da frase para fazer negativa e interrogativa, é igual. Ok?